acho que São Paulo, a gente está perdendo o Brasil, a América do Sul está indo para o ralo, a gente está perdendo o Brasil, a gente, ano após ano, vê uma situação de deterioração em todas as frentes, drogas, violência, ensino, liberdade, a liberdade foi para o ralo, concentração de poder econômico gigantesco na mão de poucas famílias que controlaram os monopólios. Hoje a economia brasileira, você não tem mais espaço para abrir um pequeno negócio, está esmagado na mão de poucas famílias que têm os monopólios, coisa que é ilegal, inclusive, foi feita com dinheiro do BNDES e com autorização do CAD. Então você está vendo todo um mecanismo extremamente complexo, cada vez se fechando mais em torno das famílias. E as famílias que são alvo dessa destruição são principalmente o grupo que eu represento, que é de onde eu saí, da classe média. Meu avô era marceneiro, outro avô era da roça, meus pais conseguiram tirar o primeiro diploma universitário, são médicos, e eu queria tirar o pé da lama, eu consegui, eu tive sucesso profissional, e eu queria retribuir um pouco dessa generosidade, porque eu sei que o mal prevalece, você precisa ter um país para, pelo menos, tentar criar seus filhos. E o meu vínculo é com o Brasil, é com São Paulo, é lá que eu tenho meu vínculo, a minha casa, meus filhos nasceram lá, e eu estou querendo, pelo menos, tentar lutar para fazer a minha parte. Esse foi o meu objetivo, essa empreitada que eu entrei em 2017, quando eu conheci o então deputado Jair Bolsonaro. Eu posso contar a história até onde eu vi. Enquanto eu fui ministro, eu vi todo mundo tentar. Quando você chega a um cargo de poder, um monte de pessoas te cercam. É a corte. Uma coisa é você escutar, outra coisa é você ver. Então eu vi a corte. É uma corte que te cerca e fica te seduzindo e te ameaçando. Ao mesmo tempo, eles te oferecem, quer voltar para São Paulo de jatinho? Te oferecem isso. Não, obrigado. Você não quer uma facilidade? Você não quer uma comissão em Itaipu para ganhar 40 mil reais por mês? Não, obrigado. 50 mil? Não, obrigado. Não quero. Ao mesmo tempo, eles começam a te ameaçar. Te ameaçam primeiro, você vai levar processo, você vai ser convocado para o Congresso, fazem ameaças físicas a você, e a última etapa é na sua família. Se você tiver um ponto vulnerável, se você frequentar bordéis, se você for corrupto, se você tiver uma mácula na sua vida, eles vão atrás disso, eles vão olhar e falar o que esse cara quer. E eles vão tentar, ou alguém da sua família, o que alguém quer nessa família. E a partir do momento que eles conseguem entrar na sua família ou em você, eles começam a te extorquir, te chantagear. Isso aconteceu na minha família, aconteceu em menor escala, porque eu chegava à noite, eu fechava a porta da minha casa e não tinha ninguém, era minha esposa e minhas crianças, não tem empregada à noite em casa. Um presidente tem um monte de funcionários no palácio à noite em casa. A família dele está o tempo inteiro cercada e um monte de gente querendo chegar próximo. Se eu for para a vida pública, eu tenho pensado muito nisso. Meus filhos vão estudar no exterior porque eu não quero que eles cresçam com amigos tentando se aproximar, ou pessoas tentando se aproximar e se tornarem amigos deles para conseguir coisas através dos meus filhos no Estado. Eu não quero que a namorada do meu filho ou o namorado do meu filho namorem com eles porque a família deles quer fazer negócio com o Estado. Eu quero que eles sejam pessoas normais, tenham profissões normais, cuidem da vida deles normalmente. As pessoas têm mais savoir-faire em fazer essa aproximação. Um monte de gente quer ficar amigo seu de repente, do nada. E se você não tiver uma coisa interna sua muito forte, eu não vou falar valores, é mais do que valores, uma determinação muito forte, facilmente eles conseguem entrar, te seduzir. Você não pode aceitar alguém te pagar um almoço, em hipótese alguma. Você não pode. Ministro, você não pode aceitar alguma coisa de um valor minimamente razoável. O cara traz uma garrafa de vinho para você e fala, só se for de 15 reais esse vinho, porque daí eu não bebo. É lógico, eu escolheria qualquer um que não fosse o Lula. Eu sempre vou ficar contra o Lula. O Lula acabou de fazer uma declaração, Fabiola, para pegar mulheres e crianças indefesas. O Lula é um cara que, se tivesse numa guerra, eu acho que ele cometeria crimes de guerra. Eu acho que esse que é o Lula. Eu acho que o Lula destruiu a vida. As pessoas não têm dimensão. Ele destruiu a vida de milhões e milhões de brasileiros, porque desde a década de 80, ele assombra as pessoas com a possibilidade de fazer loucura. Ele não tem limites.
ele atrapalha os investimentos, ele inviabiliza a economia do Brasil se for necessário para ganhar a eleição. Ele não tem limites. O Lula, para mim, é uma pessoa, com, a minha opinião, com algum grau de patologia, porque uma pessoa não precisa mais do que R$1 bilhão, 500 milhões, 300 milhões para viver. E as acusações que existem sobre ele são de valores astronômicos. Entendeu? Uma pessoa da origem dele que usa um relógio Piaget de ouro de $20 mil e fala que ele ganhou isso. Aquela reunião famosa que teve, a gente já passou aqui meia hora, a gente só está falando disso. E aí, como é que eu faço aqui o lado? Né? Vai dar tempo. É só o senhor ser mais rápido na resposta. Vai lá que a gente Não, já falo rápido, vocês que me interrompem muito. Meu irmão veio depois, veio todo mundo, meus filhos, escola fechada, tudo fechado, difícil adaptação, tudo certo. E aí o meu nome, na eleição municipal, com o fracasso, primeiro da sabotagem que teve ao nome, que seria de direita conservador, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança para a Prefeitura de São Paulo. Mesmo jogo, o Centrão se uniu, já estava articulado, destruíram, ele não pôde sair candidato. Lançaram o Russomano fracassou. A militância espontaneamente lançou o meu nome, ali na eleição em 2020. Chegou no fim, para o governo do Estado, para que não acontecesse a mesma coisa com o Estado de São Paulo. Chegou no final do ano, em dezembro, o presidente manda uma mensagem, duas mensagens, por duas pessoas diferentes. Eu vou te demitir agora, na véspera de Natal, e depois no Ano Novo. Eu nem sabia a razão. Depois, no começo do ano, reforçou o pedido através de outras pessoas. Aí eu já comecei a ver com o advogado. Primeiro, eu tinha mandato, então não é tão fácil, é muito difícil mandar alguém embora com mandato. Meu mandato vai até o final de outubro. E depois eu já comecei a ver advogados locais para que a minha família não tivesse que, no meio do ano letivo aqui, finalmente todo mundo adaptado, transferir as crianças para a Europa, para Israel. Assim, aí ele estragou o meu Natal, estragou mesmo. Não sou coitado, eu tenho advogado, eu tenho tudo, mas, na véspera de Natal eu não consigo acionar para saber. Então eu não gostei disso. E foram várias ameaças. Até então a gente ainda procurava conversar com ele. Mas o Centrão foi dominando, foi afastando. Tem um monte de gente lá que eu considero errada. Fábio Faria, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Flávio Arruda. Como foram as ameaças, ministro? Desculpe interrompê-lo, mas como foram as ameaças? Como é que chegou até o senhor? Ele te ligou, ele falou alguma coisa? Como é que foi? Ele mandou através de pessoas muito próximas, pessoas de alto cargo no governo, não mandou zap diretamente para mim, e depois ele ligou para o meu irmão, diretamente para o meu irmão, para fazer as ameaças. E falou o quê? Falou que vai demitir. Mas daí falou, presidente, o que está acontecendo? Você não quer nem conversar? Não, eu não quero conversar. Simplesmente sumam, desapareçam, nunca mais pisem no Brasil. Foi isso. Ou seja, para o senhor continuar com seu cargo no Banco Mundial, o quanto eu quisesse. Não poderia pisar no Brasil. O quanto eu quisesse. O tom engrossou muito. Por quê? Porque nós começamos a falar a verdade e chamar muita atenção, capturando a atenção da militância. É isso que está acontecendo. Ô, ministro, só para fechar, que é uma informação interessante. Quando chegou mais próximo de uma previsibilidade eleitoral, quando começou a aparecer o nome do Sérgio Moro como candidato a presidente, ele ligou, e aí num tom para o meu irmão também, num tom totalmente tranquilo, suave. Ele falou, vocês não vão apoiar o Sérgio Moro? Não vamos apoiar porque a gente conhece ele, acho que ele tem defeitos pessoais que o inviabilizam como candidato. Não vamos apoiar o Moro. Aí passou, quando o Sérgio Moro desmontou, o tom de ameaças voltou. Né? Quando desmontou a candidatura, voltou. Então, resumidamente, é isso. Eu pedi minha renúncia, meu mandato ia até o final de outubro, eu renunciei antes do prazo, 6 meses antes do prazo, abri mão do salário, abri mão de tudo, e eu poderia, a Justiça Eleitoral me permitiria isso. Daqui não é eu não sou funcionário público, meu salário não sai do Tesouro Nacional, sai do lucro do Banco Mundial, onde o Brasil tem uma pequena participação. E eu represento vários outros países aqui no Banco Mundial. Todos os outros países, formalmente, por carta, pediram para eu ficar pelo menos até o final de abril, porque estavam gostando do meu trabalho, eu tenho isso formal. É ter um partido, a gente conseguiu. Aliás, o nome do seu partido, né? O Partido da Mulher Brasileira. Ele tentou mudar de nome e não conseguiu. Não é constrangedor o senhor ser o candidato do Partido da Mulher Brasileira? Não teria que ser uma mulher?
Não, constrangedor é ser corrupto. Você não acha constrangedor, por exemplo, as acusações que tem contra a família Frias, da Folha? Você se sente... Se uma jornalista está trabalhando para eles, você se sente constrangida com as coisas que a família Fria faz? Não, você não tem nada a ver com isso. Eu, no estado de São Paulo, a gente se apresenta com a bandeira do Brasil 35, estamos debaixo de regras muito claras, temos autonomia para conduzir o processo, e o partido, nesse caso, é um CNPJ, que aqui no estado de São Paulo, quem está no estado de São Paulo não tem uma mácula, não tem uma pessoa com uma mácula. Ministro, o senhor falou que se apresenta, né, como Brasil 35, mas o que a Fabíola falou é certo, né? A justiça não autorizou a mudança de nome, então o partido é o Partido da Mulher Brasileira. E o senhor falou também que vergonha é corrupção, mas o senhor perdeu o cargo do senhor no Ministério e foi investigado no STF por outras razões, por ameaça, crime contra a segurança nacional, quer dizer, também são malfeitos previstos na lei, tanto quanto a corrupção, e que acabaram fazendo o senhor ter que se afastar, ter que mudar de país, perder o cargo de ministro. A dúvida é, o senhor, na posição de, eventualmente, governador de São Paulo, vai continuar nesse embate com as instituições, ou seja, vai continuar, eventualmente, praticando crimes contra a democracia, ou o senhor vai ter uma posição mais institucional, já que o senhor vai estar ocupando o Palácio dos Bandeirantes? Você considera essa sua pergunta honesta? Considero, acho que o eleitor tem interesse. Não. Na forma como você estruturou ela, você estrutura induzindo a pessoa a falar. Você também cometeu um crime. Não, eu não te interrompi. Deixa eu terminar, por favor. Então responda, você falou um montão de absurdos, e aí você constrói, induzindo, numa metalinguagem, o quê? Que eu cometi crimes. Não cometi crime nenhum, absolutamente. Eu fui investigado apenas, eu não fui nem acusado de crime contra a segurança nacional. Crime contra a segurança nacional é planejar um atentado. Eu fui investigado por crime de segurança nacional e não tive acesso aos autos. Eu não pude ver, até hoje eu não consigo saber sobre o que eles estão investigando. Eu já pedi 4 vezes, não me dão acesso aos... que é coisa básica em qualquer democracia. Se eu não tenho acesso ao devido processo legal, isso já não é mais uma democracia. Você não pode prender alguém sem a pessoa ter direito à defesa, ou ter acesso aos autos. É básico isso, é básico. Então, veja, você realmente acredita que eu planejei um atentado ou um golpe de Estado? Você realmente acredita nisso? Porque na tua pergunta, você criou a pergunta e já falou, você vai continuar se comportando disso? É de uma desonestidade intelectual gigantesca. Evidentemente que no meu passado inteiro não tem um único malfeito, não tem um único caso de violência, não tem um único caso de corrupção, e não tem nenhum único caso de uma desonestidade intelectual, como foi a sua pergunta. Eu sei que faz parte desse meio que é construído aí para construir esse tipo de narrativa. Mas não, eu nunca fiz nenhum movimento terrorista, ao contrário do PT. Eu não participei de nenhum esquema para me enriquecer, que não através do meu trabalho. Eu e minha família, nós somos do grupo que são roubados, e não dos grupos que parasitam a sociedade. A família Frias tem um monte de negócios que eu considero antiéticos. A forma como eles fazem. Nem por isso eu falo que você é como a família Frias. Mas o senhor foi investigado. Eu fui investigado de uma forma torpe, de uma forma que aqui nos Estados Unidos, quando eu conto, ninguém acredita. Absolutamente eu acho que ninguém um ponto interessante, até para a gente falar dessa história, é aquela reunião, né? Vocês não estão... Faltam 15 minutos, vocês não me deixaram falar ainda do projeto. Vamos lá, rapidinho, só eu acho que essa questão relacionada à liberdade de expressão, que eu acho muito importante, o senhor leva a bandeira de ser uma pessoa liberal, né? Quando o senhor disse lá naquela reunião, né, que o senhor queria que os ministros, que o senhor disse que os ministros do STF eram vagabundos, e disse que queria colocar todos na cadeia. Eu queria entender, o senhor ainda pensa assim? A gente está, nesse momento, numa baita de uma crise, né, entre o Palácio do Planalto, o STF, tem hoje reunião com o Legislativo também. Queria entender, o senhor repetiria essa frase que o senhor falou? Vamos lá. Primeira coisa, eu nunca me apresentei como liberal, conservador. Eu defendo a liberdade. É muito diferente de liberal, muito diferente.
Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, tudo que eu falei não foi exatamente como você disse. Eu, por mim, botaria esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Eu disse isso numa reunião privada, fechada, no momento que você estava tentando trazer para dentro do governo. Justamente, eu apontei para a Praça dos Três Poderes em sinalização aos representantes desses grupos, sim, grupos que têm muitas acusações de corrupção há décadas. Agora, se eu reafirmo, nunca pedi desculpa, absolutamente, eu nunca pedi desculpa pela frase dita numa reunião fechada. Agora, se eu reafirmar abertamente isso hoje, num veículo público, isso teria implicações legais, e vocês sabem disso. Vocês sabem que se eu repetir abertamente isso agora, eu perco os meus direitos políticos, porque hoje no Brasil não existe mais democracia. Então eu não estou repetindo essa frase abertamente nisso. Agora, eu também considero uma desonestidade intelectual você ficar fazendo uma pergunta que pode me gerar um problema que me tire da eleição. Mas e eu também considero injusto, eu também considero injusto que eu vou ter menos de 10 minutos para falar de qualquer coisa, de proposta de governo. Quando vier a turma que faz bons negócios com a família Frias, como, por exemplo, o Haddad, quando ele estava lá no Ministério do MEC, a gráfica plural da família Frias, que controla todos os grupos que vocês trabalham, fez ótimos negócios com o MEC. Mas o senhor está preferindo falar disso? E tem um monte de acusação. Vocês não fizeram uma pergunta do Estado de São Paulo, gente? Só porrada, e agora começou a parte da metalinguagem, da maldade, pô. Ministro, é o seguinte, falando do Estado de São Paulo, que também o senhor tem que considerar que é o seguinte, o senhor dá a melhor parte das respostas no final, o senhor leva um tempo fazendo uma explicação contextualizatória, então acaba, na verdade, sendo grandes respostas, né? A gente vamos rapidinho para o projeto de governo, vamos lá. É o seguinte, olha, ministro, o senhor foi ministro da Educação. Falando do Estado de São Paulo exatamente, eu queria saber quais propostas o senhor tem, qual que é a visão que o senhor tem para o ensino superior do Estado de São Paulo. São Paulo tem 3 universidades estaduais muito fortes, tem a USP, que o senhor é a sua alma mater, inclusive, o senhor estudou lá, tem a Unesp e tem a Unicamp. Eu queria saber como é que o senhor tem, quais são as propostas para essa área, até porque, quando ministro, o senhor teve vários embates com os setores dos movimentos estudantis, de associações de professores, teve aquela declaração de algumas universidades que teriam plantação de psicotrópicos, de maconha, depois teve aquela outra declaração que o senhor falou que não iria recursos, orçamento para universidades que tinham cometido balbúrdia, aquela frase também gerou animosidade. E aí eu queria, na verdade, saber exatamente como é que o senhor pretende estabelecer, como governador, como uma pessoa que vai decidir quem são os reitores, inclusive, apesar de ter autonomia as universidades, como é que é a política do senhor para esse setor e como o senhor pretende se aproximar dessas comunidades, uma vez que houve esses ruídos quando o senhor era ministro? Olha, eu entrei em vários embates lá e sofri 178 processos no MEC, eu não perdi um único processo. E processei um monte de gente e ganhei um monte. Por que eu nunca perdi um processo? Eu cumpro a lei. Ipsis literis, ipsis verbis. Eu vou cumprir a lei. O que a lei determina? Hoje ela tem autonomia, eu não tenho como entrar no orçamento da universidade. Eu não tenho, a universidade tem uma autonomia muito grande, então eu vou cumprir a lei. Hoje, essas 3 universidades recebem um percentual do ICMS e podem gastar dentro de algumas regras como bem querem. O que eu descobri, e por isso da reação, é que você tem coisas erradas acontecendo nos orçamentos de algumas faculdades federais, por exemplo. A Universidade do Mato Grosso, por exemplo, que foi um dos casos que eu peguei, tem um monte de coisa errada. A reitora está enroscada, a ex-reitora está enroscada até hoje, tem um monte de outras. O que eles não queriam não era grana. Tanto é que foi 100% descongelado tudo que eu mandei congelar, não teve corte nenhum no orçamento, e no final, como eu consegui, aí sim, evitar que fosse gasto dinheiro com um monte de coisas erradas mesmo, sobrou, e eu mandei dinheiro a mais do que tinha no orçamento, 250 milhões. Então tem um monte de hoje, reitores que até hoje me agradecem por Zap, porque terminaram obra, colocaram um painel fotovoltaico, só não podem se expor. Tem reitor que gostava muito de mim, só não podia se expor, a briga é comigo, é eu que tenho que brigar. O cara que está
no cargo executivo é que tem que comprar as brigas. Quem não gostava é quem estava fazendo coisa errada. Você vai ter que me mostrar os números e cumprir a lei. Nas universidades, eu só vou pedir isso. Me mostra os números, deixa eu ver tudo, quem está ganhando quanto, se não tem nego ganhando mais do que deveria, os negócios que são feitos lá, eu quero transparência e cumpra-se a lei. Vai chegar no final do mandato, eu vou indicar o que a lei me determina. Eu vou cumprir a lei, eu sempre cumpro a lei. Não tem por que brigar se a gente vai cumprir a lei. 12 estudantes universitários, a Uni tem o monopólio da carteirinha estudantil. Eu fiz a carteirinha digital não ia custar nada para o estudante só baixava no celular, acabou. Eu fiz MP, no primeiro ano funcionou, foi tudo perfeito, só que você tem uma pressão gigantesca, o Partido Comunista controla a Uni é muito próxima do Partido Comunista Brasileiro, a esquerda, e aí nos acordos com o Centrão caducou essa MP e nunca mais editaram a MP, porque hoje em dia o governo controla, o governo é controlado pelo Centrão, então ele não tem mais capacidade nem de fazer uma medida provisória para recolocar em funcionamento uma carteirinha digital que está tudo pronto para funcionar. Ministro, então, em relação à segurança pública, qual é o plano do senhor para a área de segurança pública e o que o senhor pensa sobre a manifestação política de policiais militares da ativa? O senhor pensa em permitir isso? O policial hoje, militar, ele não pode. O meu projeto, que o meu irmão que está trabalhando, o Arthur, foi secretário de segurança da OEA, e todo o continente. A gente viu o que está acontecendo no Brasil e na América Latina. A região toda está virando uma narco-região. O Brasil já tem características de narco-estado. Hoje, o PCC já é reconhecido internacionalmente como uma das principais organizações mafiosas, traficantes de drogas do mundo, mais do que as italianas. E quando você chega nesse patamar, dificilmente não tem envolvimento com o topo das instituições, quem ocupa o topo das instituições. A gente não está querendo ir para a linha de frente e matar o cara que está na boca de fumo, isso não resolve. Você tem que cortar o fluxo financeiro de quem organiza tudo isso. A declaração pública de um policial ou não, política, isso é uma coisa menor, para mim não interfere. Eu queria resgatar várias coisas que foram feitas ao longo da nossa história. Porta da República de Deodoro. A primeira delas, em 1932, você teve o golpe do Getúlio Vargas em 30, com o apoio de alguns generais, principalmente de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Em 32, o Estado de São Paulo tentou acabar com a ditadura do Vargas. E o principal vetor foi a força pública. Era a polícia do Estado de São Paulo. E eu descobri em Brasília que até hoje vários generais têm uma repulsa e um medo muito grande da polícia do Estado de São Paulo. O que a gente precisa fazer? Resgatar aquele espírito da força pública do Estado de São Paulo, reestruturando as carreiras e tirando ela de baixo do Exército. Não tem por que a polícia se responder ou ter o mesmo tratamento, tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, tem que ter as estruturas, mas tem um monte de coisas hoje que geram ineficiências na polícia civil e na polícia militar. O senhor é a favor de unificar as polícias? O senhor é a favor de unificar? Num projeto de médio e longo prazo, unificar, trabalhando em carreirinha Y. Quem conhece mais a parte do mundo corporativo sabe que é carreirinha Y. Então, um policial entra, faz academia, aumenta sim muito a parte civil, de hierarquia, regra, etc. e tal, e na parte da polícia militar permite o quê? A carreira em Y. Ele vai e muda de função ao longo da carreira dele, aonde você tem processos legais que você pode fazer investigação, a PM não pode, a civil pode fazer ostensivo, isso é tudo bobagem. O Arthur está trabalhando legalmente, dentro do que é possível fazer na legislação, para a gente gradualmente retornar ao que era a polícia antes da intervenção do Vargas no estado de São Paulo. Hoje a polícia do estado de São Paulo, o policial é um herói que está enxugando gelo. Okay, e são mais de 100 mil policiais. Eles são peça-chave para a gente colocar o estado de São Paulo de pé e transformar o nosso estado numa espécie de Texas brasileiro, onde você vai ter a liberdade de poder tentar buscar a felicidade, andando na rua com o celular, não tendo gente morrendo de overdose de crack em todo quanto é lugar, seu filho poder ir a pé para a escola, coisas básicas que hoje em dia são consideradas privilégio.
Ô, candidato, a gente tem um quadro aqui, que é o Pinga Fogo, que a gente faz com todos os candidatos, para ter uma ideia do seu pensamento em relações nacionais e também estaduais. Dado que a gente não vai poder falar da parte de saúde, da parte de contas públicas, de privatização, por exemplo, que vão querer vender essa Sabesp. Isso tudo está no Pinga Fogo. Isso tudo está no Pinga Fogo. Vamos lá para o Pinga Fogo. O senhor é contra ou a favor da legalização do aborto? Eu sou contra o aborto, eu considero o aborto assassinato. Descriminalização da maconha, contra ou a favor? Eu sou contra descriminalizar, mas eu também sou contra bater no usuário. Vai aumentar a tarifa do transporte público, caso eleito? Não vai aumentar. Concessão de parques públicos à iniciativa privada, contra ou a favor? Sou a favor. Inspeção veicular em todo o estado de São Paulo, sim ou não? Sou contra. Cobrança de mensalidade em universidades públicas. Sou contra. Privatização dos presídios. Sou contra. O senhor é a favor de câmeras no uniforme da polícia? Como instrumento para o policial, como é feito aqui nos Estados Unidos. Vai entrar numa situação, numa ação policial, isso serve até para você se proteger. Se o policial quiser ligar, isso serve como prova para ele. Ficar 24 horas ligado. Policial com autonomia de ligar ou não. Sim, porque é como aqui nos Estados Unidos. Contra ou a favor ao porte e posse de armas por cidadãos comuns? Eu manteria a legislação do jeito que ela está. Privatização de estatais aqui em São Paulo, o senhor é a favor? Eu sou a favor de distribuir, não fazer uma privatização tradicional como foi feito pelo PSDB ou como é feito pelo PT. Eu sou a favor de distribuir as ações, pegar a Sabesp, e todo brasileiro, pode ser paulista ou não, brasileiro que tem a conta da Sabesp. O candidato, depois a gente pode detalhar um pouco mais. Deixa eu só terminar o Pinga Fogo para a gente ter. Receber ações da Sabesp. E com isso você ter um processo de privatização onde o cidadão receba o dinheiro e você não tem a concentração do poder acionário. Você não pode ter um sócio majoritário com 30% ou 70% ou 100% das ações de uma concessionária dessa. Tem que ser uma privatização como da Embraer. O senhor é a favor da privatização das linhas de CPTM e metrô? Não, só se for nesse formato que eu falei. Para ligar Santos ao Guarujá, uma ponte ou um túnel? Pelo que eu estudei, o túnel é mais eficiente. Operações policiais na Cracolândia, sim ou não? Não vai resolver, você tem que tratar de 3 frentes a operação policial na Cracolândia. Você tem que tirar o usuário enquanto ele está tendo... Bom, enfim... Deixa eu só finalizar o Pinga Fogo, a gente vai detalhar um pouco mais. Uma qualidade e um defeito seu. Qualidade? A qualidade é que eu sou cascudo. E o defeito? É o meu sorriso, que é tão raro. Ô, candidato, qual vai ser a sua grande bandeira aqui na sua campanha em São Paulo? Agora o senhor pode falar qual é a sua grande proposta de transformação do Estado. Uma única? Não existe bala de prata. Veja, a primeira coisa é chegar e tentar limpar. Desde 1982, com o Franco Montoro, é a mesma patota que controla o Estado. O Franco Montoro chamou para secretário de Segurança o Michel Temer, em 84, eu acho. O José Serra era secretário do Planejamento, estava lá. E essa turma está no poder desde então. O Estado de São Paulo é riquíssimo, e se eu encontrar metade do percentual de coisas erradas que eu encontrei no MEC, dá para a gente fazer muita coisa. Logo que eu entrei no MEC, teve uma gritaria muito grande contra ações, pedindo dinheiro, etc. E aí o que aconteceu? Eu gradualmente fui limpando livro didático, superfaturamento do Enem, que a Folha pressionou, inclusive, bastante para que eu assinasse os contratos que estavam em cima da mesa, eu me recusei. Então, Enem, livro didático, uma série de despesas que, não faziam o menor sentido. A TV educativa, fechei, vai sobrando dinheiro. Quando sobra dinheiro, você consegue colocar nas prioridades. O que é prioridade? Saúde, educação, segurança. E o detalhe, eu tive uma atuação extremamente forte na parte dos hospitais universitários. Eu comprei equipamento pela metade ou 1/3 do preço que foi comprado aqui no estado de São Paulo ou em estados controlados pelo PT. Isso está disponível. Não teve corrupção. E ninguém foi ver essa tabela. É 1/3. Você pega o mesmo equipamento, a mesma quantidade, 1/3. Eram 52 hospitais. Eu tinha mais hospital que a grande maioria dos governadores. Não tem uma acusação, não tem gente reclamando do serviço, teve uma forte expansão dos leitos. Teve um parlamentar do PT que reclamou
que eu gastei apenas 800 mil reais para terminar um hospital aqui em São Paulo, o segundo hospital da Unifesp. Eu falei, mas era o que precisava, você queria que eu gastasse mais? É lógico, atrapalha, né? Depois para ele. O senhor estava falando até da Cracolândia no Pinga Fogo, acho importante a gente detalhar isso, e também a questão da câmera no uniforme dos policiais. Esse é um assunto central aqui em São Paulo. Ontem, na entrevista com o Márcio França, ele falou que vai acabar com a Cracolândia em 2 anos. O senhor também promete algo assim? Eu acho muito difícil acabar com todo o consumo de crack no estado de São Paulo em 2 anos, mas eu acho viável, se a gente tomar ações que deram certo em outros países, que é ser fraterno, estender a mão, tentar resgatar a pessoa, acionar a família do dependente. Tem que acionar a família do dependente, tem que ser responsável, ou achar alguém responsável por ele, para amparar. E, por último, coibir o tráfico. A gente não vai acabar com 100% do tráfico de drogas, a gente pode o quê? Tornar mais difícil e punir, por exemplo, de uma forma muito clara, o crack, para que o crack seja cortado. Eles vão vender crack em outro estado, no estado de São Paulo não. Com isso, o cracudo vai embora. Tenta resgatar quem quer ser resgatado e tenta acionar a família. Mas aí como é que vai sufocar essa venda do crack, quando o senhor diz? Não vai vender no estado de São Paulo. Como é que o senhor vai fazer isso na prática? Porque você tem que partir do pressuposto básico da teoria econômica, ou mesmo da teoria de segurança pública, aonde o bandido, o mafioso, uma organização que fatura bilhões por ano, ela toma decisões racionais. Quando você coíbe de uma forma mais incisiva um crime e vai atrapalhar os outros negócios desse crime, eles param com esse crime. Então, vai vender crack, a gente vai paralisar e vai atormentar e vai causar um embaraço. Para. Como é o caso, eles evitam que, hoje em dia, o PCC tem os tribunais de crime. Você não pode fazer acerto de contas ao seu bel prazer nas áreas do PCC. Por quê? Porque atrapalha os bons negócios para o PCC. O crack, que hoje é alguma coisa em torno de 10% a 15% do faturamento do PCC, tem que ser visto como uma atividade que gera prejuízo para o PCC. A hora que ele entender isso, muito claramente, eles abandonam. E depois a gente vai cercando o resto. A gente não tem solução fácil. A parte de fechamento de ruas e bairros é fundamental para você garantir o bem-estar. O objetivo final é melhorar a vida de quem está escutando. Você é de esquerda, de direita, você é transgênero, você não é cisgênero, não me interessa. O que interessa é o seguinte, que você leve a sua vida e tem que buscar a felicidade com as suas escolhas da melhor forma possível. Eu não consigo imaginar. Como fechar ruas e bairros? Eu não entendi, candidato. Como fechar ruas e bairros? Eu tive envolvido com um projeto de lei que permitia a manutenção dos condomínios fechados, porque a esquerda quer abrir todos os condomínios do estado de São Paulo para levar a justiça social. Isso não é justo que tenha pessoas que tenham segurança na sua vida. Então eles queriam abrir todos os condomínios do estado. Eu, como cidadão, trabalhei para passar uma lei, e passou a lei, para manter ruas que possam ser fechadas e condomínios fechados. Tá? Eu queria expandir esse projeto, eu acho que dá muito certo. Porque a hora que você tem uma comunidade que consegue pelo menos permitir, controlar o acesso de pessoas durante a madrugada, numa rua residencial, você torna a vida dessa família melhor e diminui a quantidade de policial necessário numa área que a violência cai. E libera esse policial para áreas onde realmente é mais urgente. Você tem que dar segurança para a família, que hoje é classe média, e ela poder ficar de pé e ajudar ela a se defender, e ao mesmo tempo liberar esses recursos que são escassos para áreas que não dá, que são vulneráveis. Tá? Meu tempo acabou, eu respeito o tempo também. Mas você vê que a gente conseguiu falar sobre vários assuntos. A gente não, eu acho que, infelizmente, eu sou uma pessoa muito franca, mas eu acho que você, Fabiola, e você, Carolina, vieram com muita maldade no coração. Eu acho que eu não tive uma abordagem que eu considero justa, como, por exemplo, o França teve ontem. Mas tudo bem, eu vou oferecer outra face.